Olá pessoal, vamos dar sequência ao estudo da nossa disciplina de processo administrativo, tá certo? Ainda na Lei 9784, vamos falar das fases do processo administrativo, tá bom? Que são instauração, inquérito e julgamento. Deixando claro para vocês desde já que alguns detalhes dessas fases vão estar mais claros na Lei 8.112/90. Que lei é essa? Vocês já sabem, nós já estudamos que a 8.112/90 é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Tá, e por que essas fases estão claras lá? Por uma razão muito simples. A Lei 8.112 vai ter os dispositivos relacionados ao processo administrativo disciplinar, que é um processo administrativo específico, tá certo? Para sancionar o servidor, tá bom? Então, algumas dessas fases vão aparecer muito claramente na 8.112, mas isso não significa que não possamos estudá-las a partir da nossa querida Lei 9784, tá bom? Então, instauração, inquérito e julgamento. Vamos começar falando da instauração. Pessoal, o que é instauração? O que acontece na instauração? A autoridade competente vai editar uma portaria convocando ou estruturando a comissão, que é quem efetivamente vai conduzir o processo, tá bom? E isso vai acontecer num ato de ofício ou a pedido do interessado, a requerimento de algum interessado. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu sou a autoridade competente, tá certo? Então, eu tomei ciência do fato que dá ensejo a esse processo, que deve ensejar, perdão, esse processo, eu edito a portaria convocando ou estruturando a comissão. Ou eu não tomei ciência do fato, ou ainda não editei a portaria, mas algum interessado apresentou o pedido, apresentou o requerimento para que eu instaurasse esse processo, tá bom? Então pode ser de ofício ou pode ser a pedido. Tá, e o que eu vou fazer? Eu vou convocar, o que essa portaria, melhor dizendo, vai fazer? Ela vai convocar ou ela vai estruturar a comissão. Como assim, professor? Pessoal, imagina que existe uma comissão permanente, tá certo? Servidores cuja função é conduzir esses processos. Se a comissão existe, se ela é permanente, se ela está lá, já está lá, o que eu vou fazer é convocá-la, tá certo? Por quê? Porque ela já existe. Se essa comissão não existe, ela precisa ser criada, tá bom? Uma comissão temporária para a condução desse processo. Nesse caso, ela vai ser estruturada. Isso está muito claro na 8.112. A 8.112 prevê as possibilidades, os casos em que o processo administrativo disciplinar deverá ser conduzido por uma comissão permanente e os casos em que ele poderá ser conduzido por uma comissão temporária. Tá bom? Então, recapitulando aqui, de ofício a pedido, eu, autoridade competente, edito a portaria, tá certo? Que vai convocar ou vai estruturar a comissão que vai conduzir efetivamente esse processo, tá bom? É aquela coisa, eu sou autoridade e eu edito a portaria. A comissão que tem um trabalho duro, que carregue o piano e realize, faça a parte difícil desse processo. Ao final, quando acabar o trabalho mais difícil, o trabalho mais duro, o que a comissão vai fazer? Vai produzir um relatório, esse relatório vem para mim com os autos do processo e eu efetivamente vou julgar. É aquela coisa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A autoridade convoca ou estrutura a comissão conduz o processo, produz um relatório e a autoridade competente irá julgar. Deixando claro que o relatório não vincula a autoridade competente, tá certo? Exemplo disso, pensa num processo administrativo disciplinar, tá bom? O que o relatório vai dizer? O relatório vai sugerir a punição ou a absolvição do processado, tá certo? Daquele servidor que está sendo processado. A autoridade fica vinculada a essa recomendação? Não, ela vai julgar de acordo com as provas produzidas no processo. Então, ela pode seguir essa recomendação ou não, tá certo? Dando sequência, inquérito. Então, teve a instrução do processo, teve a instauração do processo, perdão, e chegamos na fase do inquérito. O inquérito vai ser subdividido em 3 fases menores. Instrução, defesa e relatório. Defesa aqui deveria estar entre aspas, porque a defesa, na verdade, é a manifestação do interessado, tá bom? Relatório já falamos, como o próprio nome diz, é um relatório do processo que vai para a autoridade competente e ela vai julgar, podendo seguir a recomendação do relatório ou não, tá bom?
Instrução, artigos 29 a 47 da Lei 9784. As atividades podem ser de ofício ou a requerimento dos interessados. Os interessados já nessa fase podem participar, tá bom? Eles podem propor atuações probatórias, eles podem, por exemplo, apresentar documentos, apresentar informações, pedir a oitiva de alguma testemunha, etc. E são absolutamente inadmissíveis as provas obtidas por meio ilícito. Muita atenção nesse detalhe, pessoal. No processo judicial, a gente sabe que, excepcionalmente, as provas obtidas por meio ilícito podem ser aceitas. Teoria dos frutos da árvore envenenada, aquela coisa toda que a gente já estudou, tá bom? Processo administrativo, não. Elas são inadmissíveis. Jamais serão admitidas provas obtidas por meio ilícito. Por que isso? Artigo 30 da Lei 9784. Tem a proibição legal da admissibilidade dessas provas que, porventura, sejam obtidas por meio ilícito. Tá bom? Dando sequência. Existe a possibilidade de consulta pública, artigos 31 e 32, e existe também a possibilidade de arquivamento do processo. Professor, como assim arquivamento? Você não me disse, quando estava falando lá nos princípios, que o processo administrativo, quando ele nasce, via de regra, ele vai até o final, ele chega até uma determinada decisão? Sim, essa é a regra. Mas existe essa exceção, que seria a possibilidade de arquivamento. Quando é que isso acontece? Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará o arquivamento do processo. O que é que eu quero dizer com isso? Querido, imagina que você apresentou um pedido à administração, tá certo? Sei lá, você pediu uma licença qualquer. E a administração te intima, te notifica dizendo o seguinte: olha, querido, eu estou apreciando o seu pedido, mas para fazer isso eu preciso desse documento que está com você. Só você tem esse documento. Então eu preciso que você apresente esse documento aqui nesse prazo para que eu possa apreciar seu pedido. Se você não apresenta esse documento, o que é que vai acontecer? O processo tem como seguir? Não, ele não tem como seguir, então ele será devidamente arquivado, tá bom? Dando sequência. Ainda sobre a instrução, artigos 29 a 47. Artigo 42. Possibilidade de oitiva de órgão consultivo. O prazo para o parecer de órgão consultivo é de 15 dias, salvo previsão legal específica, sei lá, tem uma lei específica estabelecendo outro prazo, tá certo? Ou salvo necessidade de prorrogação, justificada necessidade de prorrogação. O que é isso aqui? Imagina que a gente tem um processo qualquer, que uma das fases dele, um dos itens necessários para esse processo, é o parecer, sei lá, de uma comissão de ética qualquer, tá bom? A gente solicita o parecer dessa comissão e fica esperando que ele chegue, ou nesse prazo de 15 dias, se não houver um prazo legal específico, ou se não existir a necessidade de uma prorrogação justificada por essa comissão. Tá. Então, nós solicitamos esse parecer, tá bom? E ele não veio. Quando o parecer não vem, nós temos duas possibilidades distintas. Primeiro, se o parecer for obrigatório, ou seja, se ele for necessário, se o processo não tiver como seguir sem esse parecer, nós teremos a suspensão do processo e a responsabilização do responsável ou responsáveis pela confecção, pela realização, pela produção desse parecer, tá bom? Então, se o parecer for necessário, for obrigatório, for uma conditio sine qua non para o processo, o processo fica suspenso e aí a administração vai atrás de responsabilizar o agente ou os agentes responsáveis por esse parecer, tá bom? Por outro lado, se esse parecer não for obrigatório, parecer optativo, opcional, ou for obrigatório, mas não for vinculante, nesse caso o processo pode seguir, mas o agente ou os agentes responsáveis também serão responsabilizados. Ficou ótimo isso, né? Responsável será responsabilizado. Aquele agente ou aqueles agentes que deveriam ter produzido o parecer, deveriam ter apresentado o parecer, serão responsabilizados. Então, se o camarada ou os camaradas deveriam nos fornecer esse parecer
e eles não apresentam parecer no prazo que foi dado, eles serão responsabilizados. Então, muito provavelmente, muito certamente, eles próprios vão responder um processinho administrativo para justificar, para que a gente possa entender por que o parecer que a gente precisava não veio, tá bom? Dando sequência. Prazo para manifestação após instrução. Então, foi concluída a instrução, qual é o prazo do interessado, qual é o prazo que o interessado ou os interessados vão ter para se manifestar? 10 dias, tá certo? Esse é o prazo, 10 dias. E os interessados poderão ter acesso a documentos desde que eles não sejam sigilosos. Se forem documentos sigilosos, opa, sinto muito, querido, aqui você não pode ter acesso. Se não forem, eles poderão ter acesso tranquilamente, tá bom? Então, foi isso, pessoal. Essa foi a nossa aula, tá certo? Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Como tarefa para casa, eu vou pedir que vocês façam a leitura desses dispositivos da Lei 9784, façam o estudo dessas fases do processo administrativo e apresentem seus comentários e suas dúvidas no nosso fórum, tá bom? Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Bons estudos a todos e a todas. Até a próxima.